Capítulo 13, Jeremias. Subtítulo: O cativeiro é simbolizado por um cinto de linho. Assim me diz o Senhor: Vai, compra para ti um cinto de linho e põe na tua cintura, mas não o ponhas na água. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus em minha cintura. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura. Levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e o escondi junto ao Eufrates, conforme o Senhor havia me ordenado. E, passados muitos dias, o Senhor me disse: Levanta-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Então veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: do mesmo modo, farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo perverso que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que segue outros deuses a fim de servi-los e adorá-los, ficará como este cinto, que não presta para nada, pois, assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor, para que fossem para mim povo, nome, louvor e glória, mas não quiseram ouvir. Subtítulo: O símbolo da jarra cheia de vinho. Pelo que lhes dirás esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel: toda jarra se encherá de vinho. E te dirão: por acaso não sabemos nós muito bem que toda jarra se encherá de vinho? Então lhes dirás: assim diz o Senhor: eu farei que todos os habitantes desta terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Colocarei uns contra os outros, os pais contra os filhos. Diz o Senhor: não terei pena, nem pouparei, nem terei compaixão deles, a ponto de não destruí-los. Escutai e prestai atenção, não sejais arrogantes, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós luz, ele a transforme em densas trevas e a reduza à profunda escuridão. Mas, se não ouvirdes, chorarei secretamente, por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque a coroa da vossa glória já caiu da vossa cabeça. As cidades do Neguebe estão fechadas, e não há quem as abra. Todo o Judá é levado cativo, inteiramente cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu belo rebanho? Que dirás quando puserem como chefes sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no coração: por que aconteceram estas coisas comigo? Por causa de teus muitos pecados, as tuas roupas foram levantadas e foste estuprada. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? Por isso eu os espalharei pela palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que estabeleci para ti, diz o Senhor, porque te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas roupas,
sobre o teu rosto, e a tua vergonha aparecerá. Tenho visto as tuas práticas abomináveis nos montes e nos campos, os teus adultérios, os teus relinchos e a tua grande prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando permanecerás impura? Capítulo 14, Jeremias. Subtítulo: Jeremias intercede em vão pelo povo. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá chora, e suas portas estão enfraquecidas. Seus habitantes se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém já vai subindo. Os nobres mandam os seus servos buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Ficam frustrados e decepcionados e cobrem a cabeça. Os lavradores ficam frustrados e cobrem a cabeça porque o solo está ressecado pela falta de chuva na terra, pois até a corça no campo abandona sua cria recém-nascida, porque não há capim, e os jumentos selvagens ficam nas colinas farejando o vento como os chacais, mas seus olhos enfraquecem porque não há capim. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu nome, ó Senhor, porque as nossas rebeldias são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel, que o salvas no tempo da angústia. Porque és como um estrangeiro na terra e como um viajante que fica apenas uma noite. Porque ages como homem surpreendido, como guerreiro que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo: eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor: não intercedas pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, os profetas lhes dizem: não vereis a espada, nem passareis fome. Pelo contrário, eu vos darei paz duradoura neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação, coisas inúteis e o engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nesta terra não haverá nem espada nem fome. Esses profetas serão destruídos pela espada e pela fome, e o povo a quem eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, tu lhes dirás esta palavra: que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, com um ferimento mortal. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se entro na cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não entendem nada. Por acaso rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste sem que haja possibilidade de cura para nós? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum e o tempo da cura, mas veio o pavor. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra ti.
Não nos desprezes por causa do teu nome. Não tragas vergonha sobre o trono da tua glória. Lembra-te e não quebres a tua aliança conosco. Por acaso existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos produzir chuvas? Não é somente tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, esperamos em ti, pois tens feito todas essas coisas. Capítulo 15, Jeremias. O Senhor, porém, me disse: ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. E quando te perguntarem: para onde iremos? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor: os destinados à morte irão para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, e os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, diz o Senhor, com espada para matar, cães para dilacerar, e aves do céu e animais selvagens para devorar e destruir. Farei com que sejam objeto de horror perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem sairá de seu caminho para perguntar se estás bem? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, e retrocedeste. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de mostrar compaixão. Eu os espalhei com a pá nas portas das cidades da terra. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas não desistiram dos seus caminhos. As suas viúvas têm se multiplicado mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de repente caíssem sobre ela angústia e terrores. A mulher que dava à luz 7 filhos se enfraqueceu, sua vida se esvai. O sol se pôs para ela enquanto era dia. Ela se confundiu e envergonhou-se. Entregarei à espada os seus sobreviventes, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Subtítulo: As Lamentações de Jeremias e as Respostas do Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz? Pois sou homem de conflitos e desavenças com toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem eles me emprestaram. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. O Senhor disse: certamente eu te fortaleci para o bem e farei que o inimigo te procure no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Pode alguém quebrar o ferro do norte e o bronze? Entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros para serem saqueados, e isso por causa de todos os teus pecados em todo o teu território. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo de minha ira se acendeu e arderá contra vós. Ó Senhor, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça, por causa de tua paciência. Sabe que por tua causa tenho sofrido afronta. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não me sentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Sentei-me a sós sob a tua mão, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor dura para sempre? Porque o meu ferimento é incurável e grave? És tu para mim como um ribeiro seco, cujas águas são inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir.
Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te colocarei contra este povo como forte muralha de bronze. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te salvar e te livrar, diz o Senhor. Eu te livrarei das mãos dos homens ímpios e te resgatarei das garras dos cruéis.